Olá, alunos do curso de Psicologia da Faculdade SCOM, sejam muito bem-vindos. Sou o professor Carlos Soares, sou professor da disciplina Psicopatologia 2 e estamos na unidade 1 e nesta unidade 1 iremos estudar os pressupostos da disciplina Psicopatologia 2. O que é Psicopatologia 2? Então, a disciplina Psicopatologia 2, ela pode variar conforme o currículo e também conforme a abordagem de cada instituição de ensino. Em geral, a disciplina ela aprofunda os conceitos introduzidos em Psicopatologia 1 e ela dá foco em teorias e práticas de diagnóstico e tratamento das condições psicopatológicas. Então, nesta unidade, nós iremos citar aqui alguns dos principais pressupostos comuns das psicopatologias. Então, o estudo das psicopatologias específicas, né, ou o aprofundamento nessas diversas condições psicopatológicas, como transtornos de humor, depressão e transtorno bipolar, transtornos de ansiedade, transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, transtornos de personalidade, entre outros tantos transtornos. Existe também dentro da psicopatologia modelos teóricos da psicopatologia, que é a exploração de diferentes modelos e explicativos das psicopatologias, como o modelo biológico, psicodinâmico, cognitivo-comportamental, a humanista, entre outras abordagens. Também é importante citar o diagnóstico clínico e também a sua classificação, né? O estudo detalhado dos sistemas de classificação, como nós temos o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, e também temos o CID, né? Que é a classificação internacional das doenças. Então, a disciplina ela pode discutir as críticas e as limitações desses manuais. Um outro ponto seria a dimensão histórica e cultural, né? O discurso sobre como a visão das doenças mentais elas variam ao longo do tempo e também em diferentes culturas. Então existe uma reflexão crítica sobre a medicalização e a patologização de comportamentos ao longo da história, né? Com base em fatores biopsicossociais, a compreensão das interações entre fatores biológicos, psicológicos e sociais na gênese e na manutenção das psicopatologias. Observamos também, dentro desse conceito, a ética e a intervenção terapêutica no processo das psicopatologias. Então, o discurso de questões éticas na prática clínica, como o manejo de crises, o sigilo e o papel do psicólogo na intervenção e no acompanhamento de pacientes com psicopatologias ou com transtornos mentais, né? A psicopatologia ela tem um desenvolvimento, né, chamado a psicopatologia do desenvolvimento. Então, esse estudo sobre o desenvolvimento de transtornos mentais ao longo da vida, ela aborda fases desde a infância, adolescência, vida adulta e também na velhice. Então, esses pressupostos, eles servem como base para que os alunos compreendam a complexidade do diagnóstico e das intervenções em saúde mental, preparando-os para a prática clínica e também para as pesquisas dentro da área. Vamos falar sobre as psicopatologias específicas, ou seja, os transtornos mentais em detalhe. Então, nós temos os transtornos do humor. Além da depressão maior e do transtorno bipolar, nós exploramos também os subtipos, como a distimia, a ciclotimia. Discutem-se sistemas ou sintomas, melhor dizendo, características diferentes e tratamentos psicofarmacológicos e psicoterápicos. Nós temos os transtornos de ansiedade, aprofunda-se no estudo de transtornos como fobias específicas, transtorno de ansiedade generalizada, TAG, transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, diferenciando em suas manifestações clínicas ou até mesmo ali
em alguns sintomas. Nós temos os transtornos psicóticos, né? A esquizofrenia é um foco central, mas outros transtornos, como o transtorno esquizoafetivo e os transtornos delirantes, também são analisados. Estudam-se a diferença entre psicose aguda e psicose crônica, né? Então, dentro desse aspecto de transtorno de personalidade, existe o transtorno borderline, o transtorno narcisista, o transtorno antissocial, esquizoide, entre outros tantos. Então, se discute com foco nas suas peculiaridades diagnósticas e também terapêuticas. Então, existem alguns modelos teóricos em psicopatologia. Existe o modelo psicodinâmico, que ele vai explorar o papel do inconsciente, conflitos internos, defesas psíquicas na gênese dos transtornos mentais. Então, dentro dessa análise, nós percebemos as contribuições de Sigmund Freud, de Carl Jung, de Klein, entre outros que trabalham dentro dessa perspectiva. Nós temos também um outro modelo, que é o modelo cognitivo comportamental, que tem o seu papel, na verdade, está voltado para as cognições disfuncionais e do comportamento na manutenção desses transtornos. São abordadas as teorias de Aaron Beck, depressão, Albert Ellis, a terapia racional emotiva e as técnicas de reestruturação cognitiva. Nós temos um modelo humanista focado na perspectiva da autoatualização, da liberdade, da responsabilidade individual. O trabalho humanista, da abordagem humanista, que tem como seu maior precursor Carl Rogers, e essa abordagem de Rogers é centrada na pessoa, onde são aprofundadas para a compreensão dos transtornos ligados ao desenvolvimento do self. Então, nós temos um modelo chamado de modelo biopsicossocial, que considera-se a interação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos no desenvolvimento de transtornos mentais, promovendo uma abordagem integrativa. Então, dentro da classificação e diagnóstico dos transtornos mentais, o DSM-5 e o próprio CID, pode-se abordar as variações entre esses sistemas, tanto do DSM-5 e do CID-11, discutindo esses critérios de diagnóstico, uso clínico e aspectos também que muitas vezes são controversos. Existem algumas críticas ao diagnóstico psiquiátrico e vamos aqui citar algumas questões sobre as críticas ao diagnóstico psiquiátrico. Seria o debate sobre a rigidez das classificações diagnósticas, a medicalização excessiva e os limites entre a normalidade e patologia. Então, alguns autores, como Thomas Szasz e Michael Foucault, eles podem ser referenciados em pesquisas como comorbidades, se falando das comorbidades, o aprofundamento no conceito de comorbidade. O que seria a comorbidade? Ela é a coexistência de mais de um transtorno mental no mesmo paciente e a sua importância no diagnóstico e também no tratamento. Os aspectos históricos, culturais e sociopolíticos da psicopatologia, que trata da evolução das concepções de saúde mental, desde a visão pré-moderna das doenças mentais, como a depressão, até a modernidade, o surgimento da psiquiatria como ciência, discute-se o impacto da Revolução Industrial, da Segunda Guerra Mundial e do surgimento do DSM. Então, dentro desse aspecto, existe toda uma culturalidade e relatividade desses transtornos, como diferentes culturas percebem e lidam com transtornos mentais, O conceito de síndromes culturais, como o ataque de nervos, em países latinos, ou
o AMOC na Ásia, né? Então, são movimentos antipsiquiátricos que carecem de discussão de correntes que criticam a institucionalização da loucura e da medicalização da mente, com ênfase em autores como Lang e David Cooper, né, que abordam esses aspectos que nós estamos citando nessa unidade 1. Então, existem fatores biopsicossociais, a genética, a neurobiologia dos transtornos mentais, que estuda os fatores biológicos como os neurotransmissores, como dopamina, serotonina, noradrenalina, envolvidos em transtornos como depressão, ansiedade e a esquizofrenia. Então, existe uma importância de alguns exames, como a neuroimagem e de marcadores biológicos, né, que também podem ser discutidos dentro desse aspecto. Isso gera um impacto, que a gente chama de impacto de traumas e estressores ambientais, que tem a relação entre traumas na infância e eventos adversos da vida e o desenvolvimento de transtornos mentais na adolescência e na vida adulta. Fala-se sobre a resiliência, sobre a vulnerabilidade como fatores protetores, né? Uma rede de suporte social, habilidade de enfrentamento que podem mitigar os riscos de desenvolvimento das psicopatologias. Então, são vários fatores que envolvem a psicopatologia ou as psicopatologias dentro de cada referencial, dentro de tantas pessoas que estudam, né, os quais nós chamamos de teóricos, pessoas que têm a sua teoria com base nas psicopatologias e assim, então, vão fazendo pesquisas, vão aprimorando os resultados para que a cada dia, né, o tratamento psicopatológico ele possa ser mais eficaz e mais apropriado para cada paciente. Existe dentro das psicopatologias a ética e também a prática clínica, né? Falando de ética, a gente remete à ideia de confidencialidade e intervenção em crises, as discussões éticas sobre como lidar com crises, risco de suicídio, automutilação ou comportamentos de risco para terceiros, né? Então, a gestão de casos onde a quebra de sigilo pode ser necessária, psicofarmacologia, né, que é o estudo do uso de medicamentos no tratamento de transtornos mentais, suas indicações, efeitos colaterais e interações com terapias psicológicas, a relação terapeuta-paciente, que parte de uma análise do papel do vínculo terapêutico no processo de cura e também os seus desafios, como a contratransferência, a dependência emocional e o manejo de limites. Então, a psicopatologia, ela passa por esse desenvolvimento, né, da infância, adolescente, e muito comum na infância, na adolescência, os transtornos como o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos do espectro autista, transtornos comportamentais e emocionais comum nessa faixa etária. Transtornos mentais também em idosos, né, enfoca os transtornos associados ao envelhecimento, como demências do Alzheimer e transtornos de humor em idosos. Enfim, as psicopatologias, a psicopatologia 2 vai trabalhar dentro desses aspectos, dentro dessas características, né, das perspectivas emergentes, né, e as tendências atuais para entender os quadros e as próprias psicopatologias em si. Então, há um impacto na tecnologia e das redes sociais na saúde mental, né, que a gente chama de psicopatologia digital, que causa esse impacto pelo uso da tecnologia e das redes sociais. Isso vai agravando e agrava muito os quadros de saúde mental nos dias de hoje, né, com ênfase em novos fenômenos como o vício digital, o cyberbullying e o uso de aplicativos para diagnóstico, né, e tratamento de transtornos mentais. Hoje nós temos uma gama de aplicativos que faz diagnóstico, prevê testes de transtornos mentais. Enfim, é um quadro bastante preocupante,
onde é importante ser analisada à luz de um profissional de saúde mental. A neurociência também tem uma ligação direta com a psicopatologia, né? Discussões sobre os avanços na compreensão das bases neurológicas e genética dos transtornos, esse uso de tecnologias que nós falamos agora há pouco, de neuroimagem e tratamentos baseados em estimulação cerebral, como a estimulação magnética transcraniana, né? É uma tecnologia muito avançada para detectar aí problemas cerebrais. Então, essa ampliação do conteúdo, ela reflete uma abordagem mais detalhada, considerando as diversas áreas de atuação e estudo da psicopatologia clínica. Então, cada um desses tópicos que nós estamos citando aqui, eles podem ser explorados por meio de leituras complementares, estudos de caso, discussões em sala e atividades práticas, né? Preparando aí você, aluno, a lidar com as complexidades do diagnóstico, entender, né, os conceitos de diagnóstico, entender os conceitos de intervenção clínica na prática profissional. Então, as psicopatologias são esses transtornos mentais que nós citamos aqui, entre outros tantos que são desenvolvidos em vários aspectos da vida humana. Então, nesta unidade, nós estamos aprendendo como que essas psicopatologias elas são diagnosticadas, como que elas surgem, né? Citamos aqui várias psicopatologias que são muito comuns atingirem crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Todos estão envolvidos diretamente nesta questão psicopatológica. E é importante fazer o diagnóstico, é importante entender os quadros de transtornos mentais, como que eles funcionam, né? Como que eles agem no organismo, entender quando é um quadro de depressão, quando é apenas um quadro de tristeza momentânea. Então, tudo isso daí envolve a disciplina psicopatologia. E dentro dessa disciplina psicopatologia, nós vamos ainda estudar nas próximas unidades as referências, né? Vamos estudar as referências, as estruturas de cada psicopatologia do nível 2, que é o objeto de estudo desta unidade. Então, bons estudos e até a próxima unidade.